Olá, minhas queridas alunas, como que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam bem e que logo a gente possa estar juntas novamente para trabalharmos, para discutirmos sobre a antropologia da educação. Nós estamos vendo, a gente já viu os conceitos, o que é antropologia, o que é antropologia da educação. Vimos que a antropologia estuda a individualidade dos homens e, consequentemente, tem que entender o processo de entendimento das culturas dos diversos grupos. Um dado que se mostra interessante é que dentro desses elementos aparece também o processo do etnocentrismo. O que vem a ser etnocentrismo? Quando a gente está conversando muitas vezes com pessoas diferentes, com grupos diferenciados, nós achamos que nós somos melhores do que os outros, que a nossa visão de mundo é certa, que a nossa crença é certa, que a nossa verdade é a única verdade possível. E, consequentemente, isso faz com que a gente inferiorize e coloque a cultura do outro, a visão do mundo do outro, o costume do outro num segundo plano. Assim, julgar o outro, ou as outras culturas, ou as outras pessoas, é preconceito, e é chamado isso de etnocentrismo. Então, quando a gente acredita que somos melhores do que os outros, estamos agindo com etnocentrismo, que é uma forma também de ter preconceito. Então, o olhar etnocêntrico é aquele que a gente vê no reflexo do outro, o oposto daquilo que nós somos, daquilo que nós vivemos. Então, nós não respeitamos as diferenças, nós não respeitamos as individualidades desses grupos. Como vocês podem olhar nessa imagem que está aparecendo, uma moça olhando para a outra e falando assim: nossa, tudo coberto, menos os olhos. Olha que cultura machista, cruel e dominadora. Já que está com o corpo coberto, olha para a outra e fala assim: nossa, tudo descoberto, menos os olhos. Olha que cultura machista, cruel e dominadora. Então, isso é etnocentrismo, porque você olha o outro, julga a cultura do outro, muitas vezes sem entender o que é essa cultura desse outro, que todos nós temos o direito de sermos diferentes. Diferença não é desigualdade, não é mais e nem é menos, é simplesmente diferença. E quando a gente não respeita a diferença do outro, gera o preconceito e gera a discriminação. Então, quando olhamos para o nosso país, para as nossas etnias, para a nossa cultura, para o nosso grupo, a gente tem que sempre olhar o grupo do outro, a cultura do outro, a religião do outro, com o mesmo respeito e com o mesmo carinho que a gente gostaria que ele olhasse a nossa cultura e o nosso respeito, para que a gente não haja com preconceito e não provoque o etnocentrismo. Então, o etnocentrismo, ele aparece em vários exemplos. Por exemplo, tinha que ser lá em Mato Grosso, olha, só na Bahia para acontecer isso, o gaúcho é isso, o paulista é aquilo. Então, a gente já tem um conceito, um estereótipo formado a respeito de vários estados. Isso entra no etnocentrismo, para a gente ter um exemplo aqui do Brasil. Também, o poema de Oswald de Andrade coloca assim: quando o português chegou no Brasil debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Ou seja, o português não foi capaz de enxergar a cultura do índio, porque achou ela inferior, achou que eles não tinham nada para aprender em relação ao índio, porque o índio era inferior. Esse conceito de inferioridade, ela entra no etnocentrismo. Então, a gente tem que sempre ter claro que a gente aprende com o outro, a gente aprende na convivência com as diferenças. Se nós pensássemos todos iguais e agíssemos da mesma forma, a gente não aprenderia, a gente não evoluiria. O que fez o homem evoluir, repensar a sociedade, é essas diferenças. Ou seja, nós estamos vivendo uma pandemia agora, que nunca tinha acontecido. A gente está tendo que aprender, está tendo que analisar, está tendo que absorver coisas positivas e as coisas não negativas, mas num processo de transformação e de mudança. Vocês lembram lá no início do ano, quando eu coloquei do semestre, eu coloquei para vocês que um dos desafios para a educação nesse século seria humanizar o homem, botar com que o homem se preocupasse com o próprio homem. E um dado interessante, que com as pessoas reclusas em casa, a taxa de homicídio, de suicídio diminuiu 80%. Então, ou seja, as pessoas estão vendo as pessoas, estão escutando as pessoas, estão sentindo as pessoas, então elas estão dando valor à própria pessoa. Então, sabemos que todos somos iguais, Então, por que ter atitudes etnocêntricas?
de julgar o outro, de rir do outro, de criticar do outro, se na essência somos todos iguais, né, na nossa formação. Não é porque eu gosto ou porque eu não gosto que eu sou mais ou sou menos. Então, sempre cuidado em relação a isso. Por que o etnocentrismo nos chama atenção em antropologia da educação? Porque dentro da sala de aula nós temos todas essas diferenças, né? É muito fácil gostar e achar bonitinho aquele que é limpinho, cheirosinho, arrumadinho, e aquele que é cheio de problemas, aquele que é cheio de traumas, que não é tão bonitinho, que não é tão cheirosinho. Eu também tenho que respeitar essa pessoa e não agir com preconceito em relação a ela, ajudar ela a se desenvolver, ajudar ela a progredir, ajudar a melhorar, para que eu não tenha uma atitude preconceituosa, uma atitude etnocêntrica em relação ao outro, achando que ele é inferior por causa de algumas características diferenciadas. Então isso gera intolerância. Se nós, enquanto professores, não somos capazes de tolerarmos as diferenças, imagine como que será o restante da sociedade. Então nós temos que dar exemplo, que nós temos que tolerar o diferente, que nós temos que aprender a conviver com essa diferença e ajudar as pessoas a entender, repetindo, que diferença não é desigualdade, diferença é apenas diferença que tem que ser respeitada e tem que ser trabalhada. Portanto, diminuir as diferenças entre o superior e o inferior, entre eu e os outros, é o primeiro passo para a construção de uma sociedade mais igualitária, tendo primeiro como real, né, e absoluto, que o homem é semelhante um ao outro, que nós somos sempre responsáveis uns pelos outros e que nós dependemos uns dos outros. Isso é extremamente importante, porque senão a gente vai ver o outro como exótico, egocêntrico, anormal, exuberante, né, primitivo. E isso não pode acontecer na nossa formação enquanto professores e na nossa formação enquanto aluno, enquanto cidadão que vive dentro da sociedade. Quais são os perigos de atitudes etnocêntricas? O que é muito errado? Tratar os outros de maneira diferenciada pela sua posição social, pela sua cor, pela sua sexualidade, pela sua religião, pelo cargo que ela exerce. Temos que tratar a todos com a mesma dignidade, com o mesmo respeito, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, né? Então, uma das razões da existência do etnocentrismo é que as pessoas não conseguem entender essas diferenças e querem que as pessoas sejam exatamente a réplica do que elas são. Então, o etnocentrismo já gerou a homofobia, o nazismo, né, fascismo, a grandes massacres em relação ao outro. Diferente é diferente, não é desigualdade. Assim, nosso desafio para o século XXI é conhecer as diferenças e tentar fazer com que essa diferença seja processo de aprendizagem e desenvolvimento, para que a gente se torne pessoas melhores, cidadãos melhores e pais, mães, irmãos, colegas também melhores dentro da sociedade. Na próxima aula a gente vai discutir sobre como que a antropologia ocorre no nosso cotidiano escolar. Terminando essa aula, eu coloquei um artigo em anexo para que vocês leiam o etnocentrismo dentro da sala de aula. Leiam esse artigo e respondam os questionamentos que estão no final deste artigo. E aí enviar para mim por e-mail ou deixar no caderno ou numa pasta. Quando a gente retornar à aula, eu faço as correções e as observações dentro das atividades. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Uma ótima Páscoa a todos, que Jesus nos abençoe e que logo a gente possa estar juntos.